Professores inteligentes, sejam muito bem-vindos. Hoje a nossa discussão vai ser justamente sobre o futuro da educação. A gente tem um desenvolvimento aí das inteligências artificiais e aí eu te pergunto, você acha que a educação e a sala de aula vai ser dominada pela inteligência artificial? Será que a inteligência artificial realmente consegue substituir o professor? Ou será que ela só pode ser uma ferramenta? Será que a gente consegue domar essa inteligência como professores e aí usar essa inteligência artificial para o nosso trabalho, para aquilo que a gente desenvolve melhor, que é o cuidar do aluno, e deixar a inteligência artificial trabalhar para a gente e não pela gente? Esse é o debate do momento e hoje eu vou te mostrar aqui por que o futuro da educação é humano. Sim, você não precisa se preocupar que a inteligência artificial vai te substituir. Com a inteligência artificial, o humano fica mais humano. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar na prática como é que professores podem usar a inteligência artificial para criar aulas muito mais poderosas. E é isso aí. Para você que não me conhece, meu nome é Luciano Dalcol, eu sou professor há quase 25 anos. Eu uso inteligência artificial basicamente no momento que ela se tornou pública, lá em 2022. E desde então eu tenho estudado e trabalhado com a inteligência artificial para desenvolver melhores formas de dar aula e desenvolver meu próprio método de ensino e de aprendizagem. Eu gostaria de levar você nessa jornada para que você entenda o quão poderoso é a inteligência artificial e o quão importante é conhecer novas ferramentas. Então, fica aqui comigo, se inscreve no canal. Se você acha esse tema interessante, já dá o seu like e também, principalmente, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ouvir essa conversa. Mas vamos fazer uma coisa? Aguarda até o final, porque no final eu ainda vou liberar para você algumas pequenas regalias, uns presentinhos que você vai encontrar lá no final do vídeo, tá bom? Então vamos pro nosso papo. Então vamos lá. A evolução tecnológica, e eu acho interessante a gente levantar já logo isso, a evolução tecnológica, ela não para, tá? Então a gente vai sempre encontrar novas formas de fazer coisas, novas formas de existir, novas formas de seja lá o que for. Infelizmente, a maior parte das salas de aula, e eu acho que você já deve ter ouvido essa história antes, se você conseguisse congelar uma pessoa de um século atrás e trouxesse para a realidade de hoje, ela teria dificuldade de reconhecer um carro, teria dificuldade de reconhecer, por exemplo, os meios de comunicação, mas ela facilmente reconheceria uma escola. O formato da escola praticamente não mudou. O que muda é exatamente as técnicas que a gente usa dentro da sala de aula. A palmatória deixou de existir, deixou, né? E, ao mesmo tempo, a gente vê outras tecnologias acontecendo lá de fora da sala de aula que a gente acaba atraindo para dentro. Televisão, projetor, retroprojetor era uma coisa que quando surgiu, meu Deus, principalmente aí a partir da pandemia, a gente vê um desenvolvimento muito grande do uso da tecnologia dentro de sala de aula. E aí é mais em relação a computadores e a educação à distância, né? O EAD. Ela tem esse boom principalmente durante e agora nesse momento pós-pandemia Covid. E aí muita gente começou a se sentir meio ameaçada, porque até então as tecnologias entravam na sala de aula, elas ajudavam, mas não necessariamente removiam o professor do seu papel. A educação à distância mexeu com o ego dos professores, porque aí você poderia ter um professor em um lugar e transmitir isso para vários lugares ao mesmo tempo. Tá certo que isso aconteceu e acontece e é uma característica da educação superior. Mas a educação básica é difícil. A educação básica é complicada porque os adolescentes, e principalmente as crianças, elas têm dificuldade de ficar atentas a uma tela que não seja Roblox ou TikTok por muito tempo. Então, se a gente precisa criar uma atenção para o aluno por muito tempo através de uma tela, é bem mais complicado do que o presencial, né? E eu acho que a experiência dos professores, principalmente do pós-pandemia, apontou que as crianças acabaram entrando num modo desregulado com telas, né? Eu acho que se acentuou muito mais. Eu não tenho informações científicas sobre isso, é uma percepção minha, eu não sei se é a sua percepção também. Se for, comenta aí embaixo. Se você achar que eu estou completamente errado, comenta aí embaixo também. Mas eu acho interessante entender que o pós-pandemia deixou as crianças muito mais ligadas a telas do que antes. Será que toda tecnologia é ruim, então, para a sala de aula?
Quando então acontece o ChatGPT 2 e 3, né, que é a primeira versão que vai para o público, e aí que a gente começa a entender de que existia sim uma inteligência artificial que já estava sendo desenvolvida, afinal de contas ninguém usou o ChatGPT 1, né? O ChatGPT 1 foi só um experimento, o 2 e o 3, quando as pessoas começaram a usar, os alunos entenderam ali uma oportunidade de burlar o sistema e começaram a usar o ChatGPT para fazer redações, por exemplo, ou para responder perguntas longas em disciplinas de história e geografia, por exemplo. Tá, e o que isso significa? Que a inteligência artificial é uma inimiga do professor? Eu quero mostrar para você, e eu vou dividir a tela agora, eu quero mostrar para você o quanto que o uso da inteligência artificial pode facilitar o seu trabalho. Então eu vou fazer o seguinte, eu já separei um arquivo, um PDF, onde eu tenho os parâmetros BNCC de uma específica disciplina para um específico ano, tá? E aí eu vou começar a mostrar para você como é que você pode usar a inteligência artificial a seu favor para acelerar toda aquela parte do processo burocrático, tá? Então nós vamos fazer aí. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar planos de aula usando os parâmetros BNCC, tá? Então você vai ver aí do lado, na telinha, então eu vou compartilhar minha tela com você, como é que isso vai acontecer. E aí você vai ver, a primeira coisa que eu faço é justamente fazer o upload do arquivo dos parâmetros BNCC. E por que eu faço isso? Porque a inteligência artificial é muito boa em mesclar informações, mas se você não der informações, ele vai buscar as informações dele. E provavelmente essas informações vão estar viciadas ou fora do parâmetro ao qual você precisa. Então a melhor coisa que você faz é jogar para ele, baseado nessas informações, eu quero que você faça X. Então, joguei o BNCC para ele, e aí eu já estou pedindo para ele, então, preparar um plano de aula. Só que como eu joguei o BNCC do ano todo, ele já vai mais ou menos pensar o ano todo de uma vez só. Por quê? Porque ele não diferencia uma parte ou outra desses parâmetros. Ele vai entender o ano todo. Mas eu quero trabalhar um bimestre específico. Eu vou jogar para ele as informações as quais eu preciso que ele entenda, que ele faça. Então ele vai pensar no bimestre específico, e aí dentro desse bimestre eu quero que ele pense atividades avaliativas. Então quais vão ser as avaliações que eu vou usar durante esse bimestre? Vamos pensar aqui de uma forma simplificada, eu tenho basicamente duas opções. Eu faço uma prova, eu faço um projeto, né? Eu posso pedir para as crianças desenvolverem um projeto. Então eu vou pedir um de cada. Então ele já vai mais ou menos criar a prova, e eu posso estabelecer para ele essa prova, quais são as questões discursivas, quais são as questões optativas, quantas opções por questão, qual o nível da dificuldade dessas opções, e aí eu peço para ele montar, e ele vai montar para mim a prova toda, já com gabarito. Aí aqui um parêntese, eu não vou fazer isso agora, porque não é o objetivo nosso agora, mas eu posso pedir para ele fazer assim, se eu tenho uma turma de 40 e eu quero evitar que eles colhem, o ideal seria eu fazer o quê? Vários modelos, né? Então eu posso pedir para ele criar 4 modelos diferentes, 6 modelos diferentes. E aí são 6 provas diferentes na qual ele vai montar. Agora, um parêntese de novo sobre isso, verifique sempre as opções as quais ele te dá, tá bom? Se você tiver um arquivo PDF, seria o ideal, ou se você puder copiar e colar a parte do livro a qual você está usando, por exemplo, ele pode fazer essa prova baseada nesse conteúdo também, tá? Aí é só, nesse iniciozinho aqui, você mandar o arquivo e pedir para ele fazer, baseado nas questões, nos objetivos do BNCC, baseado no arquivo que eu estou te mandando agora, crie as perguntas da prova. Ele faz isso, não tem problema nenhum. Já com a prova pronta, então, agora a gente vai criar um projeto. Então, eu vou querer que ele embarque nesse projeto todos os objetivos do bimestre, fazer um projeto grande, considerável, né? Projeto mais robusto. E aí ele vai criar um projeto, e aí você pode pedir para ele definir qual vai ser o texto que você vai apresentar para os alunos. Você já pode definir ali, por exemplo, que ele crie uma rúbrica para que você faça a avaliação do projeto baseado naqueles quesitos, e o que você quiser. Você pode pedir, inclusive, para que, dependendo do projeto, que ele crie um e-mail para os pais avisando sobre o projeto e sobre as dificuldades que os alunos vão encontrar e quais são os recursos necessários para que os alunos executem esse projeto. E é para pedir o apoio dele. E ele escreve um e-mail sobre isso. Não tem problema nenhum. Até aí, eu acho que você já está vendo todas as maravilhas que o ChatGPT já pode fazer, certo? E se eu te disser que, além disso, ele vai poder fazer uma adaptação da prova que a gente acabou de criar, eu não vou fazer isso não, mas preste atenção nisso. A gente pode adaptar essa prova para um aluno com TDAH. Ele precisa de um pouco mais de tempo
Beleza. Não, algumas questões precisam ser modificadas. Por exemplo, se você colocou 4 opções, a prova desse aluno com TDAH precisa de 3 opções. Então, baseado às vezes num laudo, baseado nas indicações que um aluno tem sobre uma neurotipicidade, você pode pedir para o ChatGPT adaptar esse conteúdo para esse aluno. Ele vai fazer de boa, vai fazer rapidinho, questão de segundos. Se a prova já está pronta, ele vai fazer questão de segundos. Se você já tem uma prova, tá? Você já montou uma prova e você precisa fazer a adaptação dessa prova, você pode começar todo o processo de novo, mais ou menos ali lá no início, você faz o upload dessa prova e aí você pede para ele fazer. Essa aqui é uma prova do conteúdo X para o ano Y para os alunos neuronormativos. Eu quero que você crie uma versão dessa mesma prova para alunos que têm TEA, né? Tem autismo, espectro autista, na minha turma, e precisam de... Aí você explica quais são as adaptações que precisam ser realizadas. Então, ele vai lá e adapta essa prova que você já tinha criado para esse aluno. E depois é só copiar e colar o que ele criou ali, sempre verificando se o que ele criou é condizente com o que você quer. Isso já facilita. Ah, mas aí, sendo de boa, pô, aí eu vou ter que ficar corrigindo toda vez que o ChatGPT faz uma coisa para mim? Cara, pensa assim, a gente gasta muito tempo criando todo esse material. Quando a gente joga na inteligência artificial e ela faz isso em segundo, e o seu trabalho é só corrigir para ver se está certo, se o seu trabalho é só esse, cara, é muito menos tempo que você gasta. Eu vou falar sobre isso ainda num próximo vídeo, mas a quantidade de tempo que você economiza usando inteligência artificial é pelo menos 40%, sendo que eu já fiz uma análisezinha do tempo que eu economizo. Lógico, eu já sou um usuário experiente, eu já sou um usuário que já sabe conversar melhor com a máquina. Com isso, eu consigo economizar 80% do meu tempo usando inteligência artificial. Tem como você chegar nesses 80%? Tem. Não é difícil, não é difícil. Diferente de outras coisas que a gente aprende, então a gente às vezes aprende as coisas de forma lenta e depois que você chega numa exponencial de crescimento do conhecimento, a inteligência artificial, como ela é uma comunicação entre você e uma máquina, e essa máquina ela aprende sobre como você se comunica também, e você aprendendo como a máquina se comunica, ao invés do crescimento ser lento e depois cresce, ele já começa numa curva de crescimento muito alta. É difícil a gente realmente estabelecer que existe um limite para o crescimento do conhecimento da relação homem-máquina nesse sentido. Por quê? Porque a máquina está em evolução, a máquina está em crescimento. Agora começam a surgir várias inteligências artificiais e cada uma delas com uma capacidade, com um desenvolvimento próprio, na qual a gente pode fazer um bom uso disso, mas não é ainda o apogeu da inteligência artificial. A gente ainda deve encontrar novas formas, novas estruturas de inteligência artificial vindo por aí, e nenhuma delas vai conseguir substituir o professor. Se você tem alguma dúvida disso, entenda que a educação ela já passou por vários passos. Se você não viu, no nosso primeiro vídeo, ele conta justamente essas mortes da profissão do professor que foram decretadas. Aí desde 1950 já foi dito que a profissão de professor ia deixar de existir. Bem, já são 75 anos em que a primeira morte foi decretada e a gente continua aqui dando aula na sala de aula, infelizmente ainda com aparência igual ou muito próxima lá de 75 anos atrás. Então a gente precisa aprender a pensar a sala de aula de forma diferente, porque o mundo está mudando e a sala de aula e o professor tradicional vai sofrer sim um baque, vai sofrer um baque sim, porque aí o professor com inteligência artificial ele é capaz de muito mais coisa e tem mais tempo para descansar, para ter uma mente mais sã, para cuidar da sua própria saúde mental, e aí esse professor vai ter muito mais capacidade de lidar com os problemas da sala de aula, porque ele designou grande parte do trabalho dele para a inteligência artificial. E ao fazer isso, então, esse professor com inteligência artificial, o professor inteligente, ele vai ter mais tempo para si e para a sua profissão, para os seus alunos, tá? Então, é uma coisa que eu tenho visto por aí. Então, se a gente for pensar o que a gente já conversou até aqui, a inteligência artificial pode ajudar um professor facilmente com um planejamento. Isso pode ser um planejamento geral, anual, por bimestre, por semana, por aula, tá? E é lógico que o professor vai ter isso da inteligência artificial e baseado na sua realidade, ele vai poder fazer suas pequenas adaptações. Ele pode fazer também esse mesmo planejamento para alunos neuroatípicos. Então,
vai te ajudar justamente a cobrir aquilo que hoje talvez seja uma necessidade enorme de várias escolas, que é o professor se preparar para os alunos que não são neuronormativos. Então, como é que você faz isso? A inteligência artificial pode te ajudar muito aí. A inteligência artificial pode te ajudar justamente na criação de tarefas, desde tarefas simples a grandes projetos. Se você tem interesse em usar metodologias ativas, se você tem interesse de usar práticas educacionais diferentes, a inteligência artificial, se você jogar isso no ChatGPT, ele já sabe. E ele pode te ajudar a criar projetos maravilhosos, atividades incríveis, formas de pensar totalmente fora da caixinha, transformar sua aula numa aula completamente diferente, inclusive do que você pensava em fazer, tá? E a gente pode também, jogando algumas informações, alguns dados sobre a nossa turma dentro do ChatGPT, como, por exemplo, resultado, comportamento dos alunos, com algumas práticas que a gente faz dentro da sala de aula, a gente pode jogar essas informações e pedir para ele analisar essas informações e dar um feedback, dar uma ideia, assim, do tipo, por que você não aplica mais isso? Por que você não faz aquilo? Por que aquele aluno você não faz assim, não faz assado? Sim, o ChatGPT pode fazer essa análise também, tá bom? Então, eu gostaria agora de mostrar para vocês alguns números, tá? Alguns números que corroboram com o que eu estou falando. Por exemplo, um estudo de 2024 feito pela ABMES. Nas universidades, 71% dos alunos já usam inteligência artificial para estudar, seja para condensar informações, seja para simplificar conteúdo, seja para fazer anotações para o aluno. Se você não sabe disso, você pode deixar seu computador ligado ou seu telefone também. Você pega o seu telefone, tem uns aplicativos que você instala de inteligência artificial e ele vai ouvindo toda a aula que o professor dá. No final da aula, ele dá um resumo, ele dá principais termos utilizados durante a aula. Ele, inclusive, cria um podcast para você ouvir e reforçar aquilo que foi dito durante a aula. E é lógico, a transcrição da gravação também fica guardada. Então, tudo isso já existe. 75% dos professores brasileiros, né? Então 75% de nós aprovam que a gente deveria usar um pouco mais de inteligência artificial dentro da sala de aula. Isso aí foi feito pela SEMESP, que é a Secretaria de Educação de São Paulo. Eles, em 2024, eles perguntaram para os professores e os professores disseram, sim, inteligência artificial ajudaria muito no nosso trabalho. Só que, ao mesmo tempo que ajudaria muito, eles não sabem usar. Eles têm essa dificuldade de usar, tá? E aí o Instituto Península fez uma pesquisa, isso foi durante a pandemia, mas eu acredito que possa não ser esse resultado mais, mas ainda está próximo disso. 98% das famílias brasileiras acreditam que a profissão de professor é extremamente importante e que bons professores de verdade transformam vidas. 98% da população brasileira acredita nisso. 98% da população brasileira espera que você não seja um professor mediano. 98% da população brasileira sonha com a sua capacidade, o seu desejo, o seu tesão pedagógico de chegar e dar a melhor aula possível todas as vezes. Dentro dessa pesquisa do Instituto Península também mostra que grande parte das famílias brasileiras também concorda que os professores são pouco privilegiados dentro da nossa sociedade, deveriam receber mais, um salário maior, e reconhecem que o trabalho do professor não é fácil. A gente sabe disso tudo. Não sou só eu e você que somos professores que sabemos dessa realidade. Mesmo quem não é professor, quem é atingido pelo nosso trabalho, sejam os nossos alunos e a família dos nossos alunos, sabe o quanto a gente trabalha, luta, corre atrás e que não é fácil. Beleza. Então, como é que a gente facilita do nosso lado? O que a gente pode fazer para transformar esse nosso trabalho em uma coisa que a gente consiga dar conta sem enlouquecer, né? Sem perder a voz, sem sofrer com isso? E aí eu vou ser bem sincero contigo. Pelo que eu vejo no cenário de uma forma geral, a inteligência artificial, ela está aqui. Ela veio, ela vai ficar. E professor que resiste ao uso da inteligência artificial, ele não está sendo um herói, ele não está se protegendo, ele está ficando para trás. Porque eu já uso inteligência artificial e eu consigo fazer muito mais pelos meus alunos do que um professor que não usa. Além de mim, já existem alguns outros professores por aí que eu sei que já usam inteligência artificial dentro da sala de aula. Talvez não usem com toda a sua plenitude, mas esse cara, com certeza, vai garantir muito mais o emprego dele do
que o cara que não usa nada de inteligência artificial e está ali se exaurindo, morrendo aos poucos por conta da carga de trabalho que é necessária de ser feita. Então é o seguinte, nesse momento eu gostaria de fazer um convite para você. A gente tem um grupo, tá? Um grupo no WhatsApp chamado Professores Inteligentes, na qual a gente organiza as informações sobre a inteligência artificial para a educação. E eu vou deixar, então, 2 pequenas oportunidades para você. Aqui embaixo na descrição tem 2 presentinhos. Se você encontrar, então, o ícone do presentinho lá, né, o emoji do presentinho, são 2 presentinhos que eu deixei para você. Então, se você não sabe nada, zero de inteligência artificial, tem um guia rápido de inteligência artificial ali. É um PDF que eu criei, é um e-book, na qual eu explico como é que funciona a inteligência artificial de uma forma geral, e eu dou para você ali 10 prompts, 10 ideiazinhas para você já começar a testar e começar a brincar com a inteligência artificial, para você realmente começar a desenvolver alguma coisa. Eu já sei alguma coisa, não preciso disso. Então tá. Então tem um segundo presentinho ali, que são 10 prompts. Eu chamei de prompts básicos, tá? São 10 prompts básicos para a educação, que ali, nesses 10 prompts, se você usar com alguma frequência, você provavelmente vai economizar 15 horas por semana do seu trabalho, por conta da velocidade a qual esses prompts vão dar para o seu trabalho. Então, quer dizer, eu preciso fazer e-mail para os pais. Tem o prompt ali que vai te ajudar a criar e-mail para os pais. Preciso fazer um relatório sobre um aluno que tem uma condição e ele tem o PEI. E eu preciso fazer um relatório sobre a situação dele. Então, ele vai ter um prompt ali em que você vai colocar as informações do seu aluno e ele vai criar todo o relatório prontinho para você. Eu preciso fazer um planejamento do bimestre para entregar para a coordenação. Ali já tem um prompt exatamente para isso. Então, o que eu fiz nesse segundo manual é justamente facilitar o seu trabalho, principalmente o trabalho mais burocrático, para que quando você saia da escola e você tem que fazer esse trabalho de casa, porque você não teve tempo na escola, que você gaste 1 hora ao invés da tarde toda fazendo esse trabalho burocrático. Então, para que você tenha seu tempo para fazer seus estudos, o seu desenvolvimento pessoal, para estar com a sua família, para descansar, para ver televisão, seu tempo. Então, é ali que você vai encontrar uma parte mais avançada, vamos dizer assim. Eu posso baixar os 2? Pode, não tem problema nenhum, pode baixar os 2. Mas o que eu vou dizer que é o mais importante é você fazer parte do nosso grupo no WhatsApp. Então, se você puder, se você tiver afim, se você gosta desse assunto, se você entende que esse assunto é importante para você, seja bem-vindo, seja um professor inteligente. Agora, se você viu até aqui e você acha que isso tudo é balela, isso não serve para nada, você não está afim, não tem problema nenhum, eu vou continuar torcendo para que você dê uma aula excelente do seu jeito. Estamos de boa, tá? Mas você está aqui para vender coisa. Então vou ser bem sincero, eu sou professor, eu sei ensinar, eu sou péssimo vendedor. E sim, em abril eu vou abrir inscrições para o meu curso para justamente ajudar professores a dominar a inteligência artificial. Vai ser o professor assistente digital. A gente vai transformar a inteligência artificial no seu professor assistente. Mas para isso, a gente tem um caminho até lá. Se você tiver interesse, esteja no grupo do WhatsApp, e ali também a gente vai informar algumas coisas. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp só para ficar sabendo algumas coisas, beleza. Quem tiver interesse em depois adquirir um curso que vai te ensinar de professor para professor como dominar a inteligência artificial, também é por lá, e depois eu vou te chamar para um outro grupo e a gente vai ficar numa conversa disso separado, sem atrapalhar a galera que está ali só pela inteligência artificial, tá bom? Então, muito obrigado por essa oportunidade de estar com você mais uma vez. A gente se vê na próxima. Paz e bem. Fique com Deus.